Bom dia, Mente Livre, começando aqui mais uma aula final, aula de sexta-feira, né? Chegou sexta-feira, Evelyn e tal, todo mundo dá aquela relaxadona, né? Sexta-feira, o sextou fica na mente de todo mundo aí, mas aqui pra nós é dia de trabalho ainda, né? E a aula de hoje é a quinta aula dessa série fantástica dessa semana. Eu recomendo que, se você não assistiu ainda, você procure aqui no canal, né? A série na playlist aqui, Como Renovar a Sua Mente. E a aula de hoje, né, vai fechar aí 5 aulas em que nós trouxemos personagens bíblicos. Na primeira nós falamos do apóstolo Paulo, depois falamos de Jacó, Moisés, do rei Davi, e hoje vamos falar do apóstolo Pedro. Tá? 5 grandes personagens bíblicos que têm histórias de transformação, de renovação constante da mente dentro da sua trajetória. E eu espero que essas histórias tenham inspirado você espiritualmente a se conectar mais com Deus, porque todas elas têm a mãozinha de Deus em tudo, né? Se conectar, a entender como você trabalhar mais emocionalmente a gestão das suas emoções para que as mudanças e os resultados que você quer aconteçam, e tenha entendido e tenha aplicado aí as dicas produtivas, que todas as aulas você tem dicas nessas 3 áreas para você ir moldando a tua mentalidade, o teu comportamento e tua atitude dentro aqui da Liga 3I, a Liga As 3 Inteligências, ok? Vamos lá, aula de hoje. Renovação da mente à luz do exemplo de Pedro, ok? Vamos lá, introdução aqui para você, eu quero que você entenda o que a gente vai trabalhar aqui. O apóstolo Pedro, como você sabe, era um pescador, a Bíblia diz que ele nem letrado era, ou seja, não tinha estudo, né? Mas ele foi um cara que a sua história foi de superação, superando suas falhas, suas inseguranças, para se transformar num ousado pregador da palavra de Deus, né? O versículo que nós vamos usar de base hoje está em Mateus 16, 18, e esse versículo diz assim: "E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Jesus Cristo está dizendo para Pedro, antes da sua crucificação, né, que a igreja, né, que são aqueles que seguem a Cristo e acreditam a Cristo, será toda ela formatada, será ela toda realizada em cima do trabalho do apóstolo Pedro. Mais à frente, você já entendeu já na aula 1 lá, que também o apóstolo Paulo foi o disseminador da igreja. Mas eu não vou entrar nesse contexto aqui para te explicar a igreja, vou te explicar aqui o que aconteceu com Pedro, né? Então veja que Pedro recebe uma informação importantíssima e de muita responsabilidade de Jesus Cristo. Jesus estava provavelmente percebendo algumas mudanças na atitude, na mentalidade, no caráter do Pedro, falando para ele: Pedro, a partir de agora não é Pedro, é pedra, hein? Pedra, e em cima de você eu vou constituir a minha igreja. Olha a responsa que rolou para Pedro, né? O que estava inserido nesse contexto? Ou melhor, quem é Pedro nesse contexto, né? Pedro é o cara que seguia Jesus, mas é o cara que logo depois disso, com toda essa responsabilidade, quando Jesus é crucificado, é o cara que negou 3 vezes Cristo antes do galo cantar. Você lembra disso, Evelyn? Né? Eu ouvi falar isso. Pois é, e em cima desse cara, Jesus queria construir a igreja. Será que Jesus enxerga na frente o que vai acontecer ou não? Acho que ele tinha certeza. Deus enxerga lá na frente, né? Então, veja só, Pedro travou, isso aqui é um comentário que eu anotei para não esquecer de falar para vocês, Pedro travou batalhas, travou lutas internas com as suas falhas, e travou isso com humildade, permitindo que Deus moldasse o caráter dele, Deus moldasse, Jesus foi moldando aos poucos, o evangelho foi mudando aos poucos a vida de Pedro. E Pedro passou de um cara não letrado, de um pescador, para um cara que passou a ser ousado na manifestação, na pregação da palavra de Deus. Isso aconteceu depois da crucificação de Cristo, não só depois, mas veio um processo acontecendo que se fundamentou em Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos.
E Pedro, a partir dali, começa a pregar com ousadia. Inclusive, a primeira pregação de Pedro já traz um número enorme de pessoas convertidas para Jesus Cristo. Então imagine, alguém que estava com medo, né? Nem sequer reconheceu o Cristo, com medo de ser morto, de repente estava pregando, podendo lá de longe alguém acertar uma lança nele, ele morrer, mas ele estava lá pregando. Então, olha o nível da transformação que acontece quando há Deus dentro de você, quando Jesus está contigo. Então, o que eu quero que você entenda aqui, a atitude renovada de Pedro transformou Pedro num líder corajoso. Então, a transformação que ocorre quando você tem Jesus Cristo na sua vida é justamente essa. Você tem a coragem para fazer o que precisa, porque você tem a certeza que à frente de você vai um Deus que tudo sabe, um Deus muito poderoso. Quando isso acontece dentro de você, isso amplia dentro de você a tua autoconfiança. E você pode fazer aquelas situações que você tem medo, que você tem receio na sua vida, você vai moldando isso dentro de você. Você vai espantando a influência de Satanás, a influência do inimigo dentro da sua mente, porque sua mente está sendo transformada diariamente, ok? A renovação mental e emocional, ela é um pré-requisito para você cumprir o seu propósito. Então, eu vejo que eu preciso ter, aqui tem uma dica muito importante, você precisa ter um propósito claro, você precisa entender qual é o teu propósito na vida e a primeira coisa que você tem que entender é que você tem um propósito espiritual na sua vida, né? Jesus foi claro, indo pregai e fazer discípulos, ou seja, por onde você for, você levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, fazer isso que eu estou falando aqui, estou falando sobre Jesus, estou pregando aqui sobre Jesus para você, né? Levar a mensagem de Cristo por onde você for, você ser luz na vida das pessoas, você ser imagem e semelhança de Deus na sua atitude, no seu caráter, na sua maneira de agir. Para isso tudo, não dá para você ser do velho jeitão de ser. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira aula eu falei disso, diz assim, não se amoldem aos padrões desse mundo, você tem que sair dos padrões do mundo. Ah, mas vão me criticar, vão dizer, agora virei cristão, agora virei crente, agora só fala de Deus. Eu falo dessa forma que eu estou falando com você, com qualquer pessoa. Não importa se é trabalho, não importa se é no bar, no restaurante, onde eu estiver eu falo. Eu não estou preocupado com o que os outros vão falar, estou preocupado em fazer o que Jesus mandou fazer, entendeu? E eu antes, assim como Pedro, tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Então isso também é possível para você. Por que eu citei esse exemplo? Porque essa mudança pode acontecer o tempo inteiro desde que você faça o que está escrito na palavra. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, alguém que diz para você fazer o que você tem que fazer, o certo, o correto, né? Alguém que te salva das encrencas, das ações do inimigo e te dá uma vida, como diz lá, o apóstolo Paulo complementa lá no versículo de Romanos 12:2, para você ter uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Quem não quer isso? Então, você tem que tomar postura. Ou você vai seguir esse caminho, você vai se moldar aos padrões do mundo atual. As duas coisas vão te levar para uma direção. Você escolhe qual direção você quer ir, né? Vamos lá. O conteúdo nosso principal, ele tem duas situações, que é sobre Pedro, tem duas situações aqui importantes, tá? Nós tivemos 2 atos de coragem muito marcantes de Pedro. Na verdade, 2 atos de coragem que têm humildade e ousadia juntos nesse ato. O primeiro ato foi o recebimento do Espírito Santo, como eu falei aqui em Pentecostes, que foi o ponto de virada de Pedro. Foi quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, Pedro passou a ser um homem que era temeroso e inseguro para alguém cheio de ousadia. Tanto que ele já faz a primeira pregação e muitas pessoas são convertidas para Cristo. Essa transformação foi essencial para a nova conduta de Pedro. E veja que a partir dessa transformação, ele começa a ser o Pedro pedra que Jesus pediu para ele ser, ou seja, em cima dele começa a ser formatada a igreja de Cristo, né? E o segundo ato, né, é justamente o que aconteceu na pregação. Ele, ao chamar as pessoas ao arrependimento, coisa que ele mesmo teve que passar, porque ele negou Jesus Cristo 3 vezes, teve que se arrepender disso, recebeu o Espírito Santo, ganhou ousadia e passou a aplicar a palavra de Deus para as pessoas, a explicar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então, ele
assumindo esse papel de... Ele acabou assumindo um papel de liderança espiritual na vida das pessoas, na liderança dos apóstolos, na constituição da igreja. Então, olhe quantas coisas acontecem na vida de quem consegue mudar a mente, de quem consegue mudar o entendimento, de quem consegue olhar com outros olhos diferentes, de quem consegue mudar a sua atitude. Se você fica preso aos mesmos padrões de pensamento que todo mundo pensa, aos padrões do mundo, aí como Paulo fala, você fica preso ao velho jeitão de ser seu, querendo resultados novos, não vai acontecer. Precisa ter uma renovação da sua mente, né? E no campo da inteligência emocional, tem 2 dicas que vão mostrar exatamente isso aqui para você. E olha só, dica número 1, desenvolva a autoconfiança emocional, que é a capacidade de você confiar em si mesmo e nas suas habilidades, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Qual é a tendência das pessoas? As coisas começam a não ir bem, você começa a duvidar das suas qualidades, das suas competências, das suas habilidades. E esse não é o caminho. É continuar confiando. Mas se você vê que aquela habilidade que você tem não está conseguindo suprir a demanda que você está vivendo, você tem que aumentar essa habilidade, você tem que se desenvolver e buscar ampliar, melhorar, fazer cursos, evoluir naquela competência que te coloca para baixo em relação ao resultado que você quer para a tua vida. Tá? Segunda coisa que a inteligência emocional diz aqui, você praticar o perdão, que também não é só do emocional. A emocional sugere para você praticar o perdão e a inteligência espiritual, com base na sabedoria bíblica, Jesus diz, perdoe 7 vezes 7, 490 vezes perdoando. Por que a inteligência emocional também cita o perdão aqui? Porque a energia do perdão não é o perdoar em si, não é para a outra pessoa. O perdão é para você. É você se livrar daquele peso, daquela energia, daquele rancor, daquela coisa que está dentro de você. Você sair dessa energia. Você tirar esse mal da sua vida. Não tem a ver com o outro, e sim com você perdoar o outro. Com o outro tem a ver arrependimento. Você pedir perdão tem a ver com é sempre com arrependimento. Um coração arrependido é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração ouvido por Deus. Então, o que eu quero que você entenda aqui, pratique o perdão. Se há situações do passado que te incomodam, pessoas que perdoe essas pessoas. Por mais difícil que seja, perdoe. Você não precisa conviver com elas. Mas perdoa, tira essa energia de você para você abrir um foco dentro da tua espiritualidade, das tuas emoções, de mais clareza, de mais discernimento, de mais paz de espírito dentro de você. Na parte produtiva da tua vida, na parte prática, tá? Você pode também fazer o seguinte, você pode identificar as falhas, os erros, ou pega um erro recente que você cometeu, uma falha que você vem cometendo constantemente, e você desenhar, descrever, né, como que você muda isso. Talvez nesse momento seja difícil você falar, mas como é que eu vou descrever como mudar uma coisa que eu não estou conseguindo mudar? Dá para fazer, porque eu já fiz várias vezes. O que você fica é que quando você está escrevendo, você vai tendo luz, você vai tendo direção, você vai tendo estratégia. Ora para Deus antes, para Ele te dar essa direção. Mas quando você está escrevendo, essa luz, essa direção vão aparecendo. Só que no momento que você escreve e você tem dificuldade com o problema, você fica com medo, com receio, volta tudo para você as emoções. Você tem que bloquear esse pensamento nessa hora. E falar assim, deixa eu escrever aqui o que eu preciso fazer. Deixa eu ver qual estratégia eu vou usar. Deixa eu ver qual é o passo a passo que eu preciso seguir. Deixa eu ver aqui que tipo de oração eu preciso fazer. Qual a estratégia, qual a competência que eu preciso melhorar, que eu não estou tão bem, não mando bem, não seguro a onda, não consigo fazer direito, e não tem problema nenhum. Você vai lá e desenvolve aquela competência. Mas isso vai me gerar 3 a 4 meses. Então, a solução do teu problema vai vir depois de 3 a 4 meses, quando você se tornar melhor naquela competência. Então, você tem que entender, sempre é relativo ao entendimento das situações. Se você não tem entendimento, a mudança não acontece, tá? Fechou? E mais uma dicasinha aqui, você tem que se comprometer, isso aqui é muito importante, você se comprometer a seguir em frente
o seu propósito, a sua meta, o seu objetivo, independente da dificuldade do caminho. Por isso que você tem que criar toda essa estratégia, como eu citei agora há pouco aqui para você. Você tem que ter um compromisso com isso. As pessoas criam metas e desistem delas muito facilmente. Primeira dificuldade que vem, elas desistem. Ah, eu não sei, não vou dar conta, não vou conseguir. É uma coisa vitimista que vive dentro das pessoas, que elas desistem muito fácil dos seus objetivos e das suas metas, ok? Então não faça isso. Se mantenha comprometido com o quê? Com o processo que leva ao resultado, com as ações que você tem que fazer, com as alterações de rumo, de mentalidade, como nós estamos falando aqui, que tem que acontecer num processo para você atingir o objetivo e você vai ter mais paz emocional, mais paz mental, mais paz espiritual para ter força e continuar até o resultado acontecer. Fechou? Então, ó, não se esquece de inscrever no canal, né? Deixa o seu curtir aqui e manda esse vídeo para outras pessoas. Ajuda a gente a fazer esse canal crescer, me ajuda aqui a levar essas informações a mais pessoas. O mundo está de um jeito absurdo, cheio de ansiedade, depressão, sofrimento, e a transformação da mente é o caminho para você mudar qualquer tipo de sentimento. E lembra, qualquer forma de sofrimento é a exata distância do Deus dentro de você. Começa a pensar nisso, tá bom? Eu desejo um dia de luz aí na tua vida, Deus abençoe a tua jornada e a gente se vê na próxima semana com mais uma série aqui do Liga 3i. Manda um vídeo aí para uma pessoa que você queira fazer diferença na vida dela hoje. Até mais, um abraço!